Cima pelo convite que me dirigiu para participar aqui neste seminário que tem realmente como tema de fundo a questão da informação e da consulta e que o faz, como já percebemos, segundo vários registros. Portanto, é um conceito, são dois conceitos suficientemente amplos que nos permitem fazer uma abordagem também bastante diversificada. Eu vou aqui abordar um tema do qual falámos já da parte da manhã, com duas comunicações sobre esse assunto, que é a questão dos conselhos de empresa europeus, e designadamente o seu impacto em Portugal. Como podem calcular, não se pode em 15 minutos dizer tudo o que há para dizer sobre esta matéria, mas apenas levantar algumas questões. E, portanto, eu gostaria de abordar duas questões, a questão dos obstáculos e a questão das boas práticas. Usarei alguns trabalhos meus de referência sobre esta matéria, publicados em Portugal e não só, que são essas fontes em que me vou basear nesta apresentação, e que gostaria de abordar 4 tópicos sobre esta matéria. Por um lado, a questão dos objetivos e das potencialidades associados aos Conselhos de Empresa Europeus. Por outro lado, um breve registro da sua expressão quantitativa. Voltar à questão dos obstáculos, porque eu acho que só percebendo bem os obstáculos é que nós podemos pensar depois também a forma de os superar e o que é que está em causa. E depois, no fim, focar aqui alguns estudos de caso de relevo, no caso português, ou melhor, envolvendo, sobretudo, testemunhos de bons casos, de boas práticas, envolvendo empresas, num caso, uma empresa com sede em Portugal, no outro caso, 2 empresas com filiais em Portugal, com bons desempenhos. Relativamente à questão dos objetivos, vou talvez ser um pouco mais breve, no sentido em que apenas passam lá alguns dos tópicos que estão aqui mencionados, no sentido em que, claramente, quando falamos em conselhos de empresa europeus, estamos perante um instrumento que eu chamei de democracia laboral de cima para baixo. É claramente uma lei comunitária, uma diretiva comunitária que, portanto, regula juridicamente esse enquadramento da informação e consulta, mas, simultaneamente, ele visa, e talvez tenha um alcance mais importante, se nós o pensarmos enquanto instrumento de democracia de baixo para cima. Portanto, que valoriza os trabalhadores nas suas dinâmicas, nas suas interações, a partir dos locais de trabalho e, portanto, das empresas multinacionais, os chamados locais globais em que trabalham. E, obviamente, estamos aqui a falar de informação sobre questões transnacionais e estamos a falar de consulta, como sendo a consulta algo que pressupõe troca de opiniões, diálogo permanente entre capital e trabalho. Por outro lado, há, obviamente, um conjunto de matérias, como creio que é do conhecimento, pelo menos, da maior parte dos presentes, sobre o que é que, na criação de um Conselho de Empresa Europeu, resulta da tal diretiva comunitária, como sabem, foi constituída em 94, revista em 2009, tendo entrado em vigor a atual diretiva em 2011, sobre o que é que as pessoas são informadas e consultadas. Sobre várias matérias, que têm a ver com estes tópicos que estão aí assinalados: estrutura da empresa, situação económica, situação do emprego, investimentos, novos métodos de trabalho, transferências de produção, fusões, procedimentos coletivos. Portanto, o leque de assuntos é um leque suficientemente amplo e, portanto, há muito sobre o qual nós possamos ou podemos ser informados e consultados, ou devemos ser informados e consultados. Quais são as potencialidades que estão, obviamente, associadas a esta diretiva, a este mecanismo regulatório, repito, que deve ser pensado não só de cima para baixo, como de baixo para cima? São esses pontos que eu assinalo aí. Troca de experiências, maior conhecimento das condições de trabalho de diferentes países. No fundo, quando juntamos pessoas de diferentes trabalhadores, de diferentes representantes de conselhos de empresa europeu da mesma multinacional, nós não estamos a fazer outra coisa senão mostrar e partilhar experiências sobre o que é que se passa em diferentes países. Portanto, ajudar a criar condições de resolução de problemas locais, que têm a ver com vários aspectos, ainda que os problemas possam ter uma dimensão transnacional, ou devam ter, no sentido em que ocorrem em mais do que um espaço, e, sobretudo, um outro aspecto aqui, a questão já aqui foi falado hoje, ter acesso às informações em tempo útil e, portanto, poder ser informado e consultado antes do tempo e não após o facto consumado. Portanto, no fundo, ter acesso a informações que nos permitem melhor perceber o que é que se passa no mercado de trabalho. Há aqui um outro aspecto que me parece importante realçar, é que os conselhos de empresa europeus, eu acho que eles devem ser pensados também como mecanismos de pressão secundária.
Isto é, há as formas de organização representativa de trabalhadores nos locais de trabalho e há, digamos que são um elemento de pressão sobre as multinacionais, de pressão secundária, de pressão adicional, que deve ser ponderada. E, portanto, no fundo, nós estamos aqui com o propósito, já aqui foi falado hoje também de manhã, de pôr em prática uma noção de solidariedade transnacional. E, nesse sentido, os Conselhos de Empresas Europeus podem ser um ator coletivo que garante uma identidade coletiva solidária entre os trabalhadores. Segunda parte da minha apresentação, brevemente, para dar aqui alguns números sobre, consultado ontem, essa base de dados do European Works Council's Database, do Instituto Sindical Europeu, que dá conta desta realidade. Há 975 multinacionais com conselhos de empresas europeus, há ativos 1.056, ainda que 1.294 tivessem já sido criados, e há acordos também que são construídos, 1.844, na base desses conselhos de empresas europeus que já existem. Depois há aqui processos de negociação, processos de reestruturação, que também estão envolvidas neste fenómeno. Só para dizer que, apesar destes dados revelarem alguma abrangência, alguns estudiosos na União Europeia têm vindo a chamar a atenção para o facto de que, apesar de tudo, existe uma diferença ainda considerável entre o número de empresas em condições de criar conselhos de empresas europeus e aquelas que efetivamente os constituem. Portanto, eu diria que a taxa de concretização é de cerca de 40%, talvez não chegue aos 40%, o que significa que há aqui um potencial muito grande ainda a explorar entre o preenchimento de condições legais e o exercício dessas condições. E o caso português é também um exemplo disso. No caso português, trago aqui apenas uma pequena fotografia, porque os exemplos que eu pretendo dar na parte 4 da minha apresentação são retirados de 3 setores: do setor metalúrgico, do setor químico e do setor financeiro. E se virem bem esse quadro, que está aí, por acaso está em inglês, basicamente o que nós temos aí, ou com a observação desse quadro, resulta do estudo anterior em que eu analisei acordos de conselhos de empresas europeus, mas não é disso que vou falar aqui, permite perceber uma coisa, que o setor mais representativo do ponto de vista das empresas em condições de criar conselhos de empresas europeus é o setor metalúrgico, seguido do setor químico, e esta é uma realidade em Portugal, mas é uma realidade genericamente considerada no caso europeu, e aparece ali os serviços e a finança, aparece ali o setor bancário, o setor financeiro, apenas aparece ali porque é um caso que me interessa referir no final, para explorar, para mencionar o caso do Banco Espírito Santo. A primeira empresa com sede em Portugal a criar um Conselho de Empresas Europeu. A primeira multinacional. Portanto, temos estes dados. Mas eu, como eu disse anteriormente, eu não gostaria de falar dos exemplos concretos das 3 empresas sem antes passar em revista os obstáculos. Eu acho que, de facto, hoje em dia, que estamos num contexto de crise ainda, procuramos sair dela, mas estamos ainda num contexto de crise, nós não podemos sair da crise e pensar as alternativas a ela sem fazermos um bom diagnóstico dos problemas. E, portanto, o que eu proponho nesta terceira parte é identificar alguns obstáculos que têm sido, do meu ponto de vista, identificados em vários estudos, em várias leituras, ao funcionamento dos conselhos de empresas europeus. E, portanto, ao funcionamento e à criação, se quisermos, desses mecanismos de informação e consulta nas multinacionais. Bem, um dos aspectos tem que ver com as diferenças na capacidade formal dos representantes dos trabalhadores exercerem o seu papel, é muito assimétrico em muitas situações. São processos pouco claros na seleção de representantes. Estudei casos no passado de representantes de trabalhadores que, na verdade, não eram os verdadeiros representantes. Tinham sido indicados pelas administrações das empresas e não pelos representantes de trabalhadores. E, portanto, era um processo que dificultava a própria criação, processos pouco claros nessa seleção. O Estatuto dos Conselhos de Empresas Europeus, que é muito variável de país para país, na forma, a importância, o Estatuto no sentido da importância que se lhe dá, e muitas das vezes, esta discussão, creio que era também recorrente, e por vezes são considerados menos instituições europeias e mais como prolongamentos das instituições nacionais que já existem de informação e consulta. Portanto, estes eram alguns problemas que continuam, designadamente, direitos de informação e consulta sobre questões relacionadas com transferências de produção, fusões, aquisições, direitos relativamente fracos, o que significa que as pessoas, os trabalhadores, tinham acesso a essa informação, por vezes de forma tardia.
uma consulta pouco efetiva, uma consulta pouco eficaz, escassez de tempo para tratar dos problemas com os representantes dos trabalhadores, escassez de reuniões para além das reuniões formais. As pessoas pertencem a essas instituições e, por vezes, há acordos que permitem reunir apenas aquilo que está estritamente regulado pela lei, e as pessoas encontram-se uma vez por ano, e até há quem diga, dentro dessa empresa, que o fulano tal vai lá representá-los e que vai lá aproveitar para fazer férias. Em alguns casos, havia pessoas que diziam isso nas entrevistas que eu fazia no passado. Portanto, no fundo, havia aqui muito esta ideia de que havia poucos encontros e às vezes os encontros não eram aproveitados da melhor forma e, portanto, apesar do envolvimento sindical, os conselhos de empresas europeus não constituíam esse instrumento de uma potencial negociação coletiva multinacional. E, portanto, em Portugal isto foi evidente, quer dizer, esta questão dos representantes, a questão da competição entre sindicatos. A competição entre sindicatos, por exemplo, é outro obstáculo entre estruturas sindicais. É outro obstáculo que dificulta, funcionou como uma limitação ao funcionamento dos conselhos de empresas europeus. Uma fraca participação ao nível da empresa, cultura de participação fraca ao nível da empresa e, este último ponto que está aí referido, a atribuição de um sentido utilitarista aos conselhos de empresas europeus. O que é que isto significa? Significa muito a ideia de que se confundem os objetivos e as missões dos conselhos de empresas europeus. Não é um órgão, já vimos aqui atrás, esta manhã alguém referiu, creio que foi a investigadora Chantal, que dizia, não é um órgão de negociação, não é um órgão para adquirir melhores salários. Pode, adicionalmente, permitir algumas conquistas a esse nível, mas, portanto, há aqui uma visão, por vezes, de que os conselhos de empresas europeus cumprem uma missão que não é aquela para a qual foram constituídos. E no caso das empresas com sede em Portugal, existem neste momento, segundo a base de dados que eu acabei de citar há pouco, apenas 9 empresas com sede em Portugal em condições de constituir um Conselho de Empresas Europeu. Porquê? Facilmente se compreende, porque temos um tecido produtivo, sobretudo composto por pequenas e médias empresas, e, portanto, multinacionais com sede em Portugal são poucas. Ou são poucas em condições de preencher os Conselhos de Empresas Europeus. Porquê que não criam Conselhos de Empresas Europeus que estão em condições de o fazer? Esta era a pergunta que se podia fazer. No passado tive a oportunidade de entrevistar todos os representantes das empresas, das tais 9 empresas com sede em Portugal, no sentido de lhes perguntar porquê. Porquê é que não maximizam este instrumento de informação e consulta e não o rentabilizam como elemento de valorização do trabalho? Bem, e as respostas são mais ou menos essas que estão aí nesse diapositivo. Porque as prioridades nacionais colocam em segundo plano o papel dos CEs, interessa-nos mais olhar para nós, internamente, do que para fora, porque o direito à informação e consulta já existe na legislação sobre comissões de trabalhadores, porque, no fundo, a proximidade à sede permite o acesso à informação e a processos de decisão que não precisaríamos de uma outra forma, porque, lá está, um outro aspecto, não há uma percepção clara do sentido prático e de eficácia dos conselhos de empresas europeus, porque há indisponibilidade para acumular funções, porque há processos de privatização e porque há um processo de morosidade inerente à constituição de conselhos de empresas europeus. Resumidamente, no fundo, estas eram as questões que os representantes portugueses dessas multinacionais com sede em Portugal, entrevistados no passado, nos últimos 5 anos, em investigações em que estive envolvido nos últimos 5 anos, permitiram concluir. Portanto, no fundo, reparem que a lista de questões não calha aqui, não acaba aqui. A rotatividade das lideranças das organizações representativas de trabalhadores, por vezes o mandato do Conselho de Empresas Europeu nem sempre coincide com o mandato da organização representativa do trabalhador do qual se faz parte. Isto cria um problema do ponto de vista da legitimidade da representação. Os conflitos entre organizações representativas de trabalhadores, a inexistência de espaços de representação na empresa, também existem, essas dificuldades. O reduzido ou quase inexistente número de ações de formação. A questão da formação é um outro aspecto crucial aqui. As pessoas ouvem falar nisto, mas não sabem muito bem o que é. E, por outro lado, a quase inexistência de experiências nacionais em conselhos de empresas europeias. Portanto, vejam que as empresas são poucas, mas os fatores obstaculizadores que dificultam a percepção para a Constituição são bastantes. Daí que eu diria que, para terminar, o meu quarto ponto, e para não me desviar muito do meu tempo de antena, eu diria que foi possível, numa investigação mais recente que eu fiz,
em que participei, como coordenador de um projeto, identificar 3 casos de boas práticas. E os casos são, por um lado, o Conselho de Empresas Europeu do Grupo BES. No fundo, o primeiro caso, que eu saiba, o único caso de uma empresa com sede em Portugal a constituir um Conselho de Empresas Europeu, portanto, o setor financeiro, da banca. E, portanto, aqui, eu identifiquei aqui 3 pontos. As condições para o surgimento, o dinamismo e os principais resultados. São vários os aspectos que estão envolvidos aqui. Vou selecionar 1 ou 2 em cada um destes fatores. No caso do Banco Espírito Santo, um dos aspectos fundamentais para o surgimento, portanto, para a criação do Conselho de Empresas Europeu, foi o bom relacionamento inicial entre as comissões de trabalhadores e os sindicatos portugueses. Aquilo que era um aspecto que eu atrás identifiquei como sendo um obstáculo, por vezes a dificuldade de relacionamento entre estruturas sindicais ou entre estruturas sindicais e outras estruturas de representação de trabalhadores, não existia no caso do BES e, portanto, ou seja, havia um bom relacionamento e, portanto, um bom relacionamento entre sindicatos portugueses e comissões de trabalhadores, entre sindicatos portugueses e Comissão de Trabalhadores em Portugal e sindicatos espanhóis, porque é sobretudo Portugal e Espanha que fazem que permitem a criação de condições para a constituição do Conselho de Empresas Europeu. E uma outra coisa que foi aqui referida, creio que no painel do final da manhã, um bom relacionamento com a administração. Um relacionamento de boa fé. Creio que alguém usou aqui a expressão de manhã. Este relacionamento de boa fé entre trabalhadores e administradores foi um fator decisivo. Por outro lado, o dinamismo do Conselho de Empresas Europeu. Segundo ponto, em que é que ele assenta? Um dos aspectos que eu gostaria de destacar aqui é que este dinamismo valoriza muito a maximização dos contactos informais. A importância dos contactos informais. Os Conselhos de Empresas Europeus são órgãos de relação, são órgãos de interação entre trabalhadores, mas não só entre trabalhadores e administradores. E, portanto, no fundo, se quisermos, é um fator decisivo na questão do dinamismo. Por outro lado, um outro aspecto importante aqui, que é comum a todos os casos, estes 3 casos que eu vou referir, é o facto de cada Conselho de Empresas Europeu assenta a sua prática num acordo. O que acontece é que o Conselho de Empresas Europeu faz mais do que diz o acordo. Portanto, não se fica por aquilo que diz o acordo. Portanto, se não se fica por aquilo que diz o acordo, significa que funciona melhor do que aquilo que diz o acordo. Portanto, se o acordo diz há direito a uma reunião formal por ano, se o Conselho de Empresas Europeu reúne 2 ou 3 vezes, isto é claramente uma mais-valia do ponto de vista da percepção do seu dinamismo. Portanto, no fundo, este é um aspecto. Um outro aspecto fundamental é, por exemplo, o facto de os representantes poderem dedicar-se a tempo inteiro ao Conselho de Empresas Europeu, que obviamente nem sempre é possível. Mas, em todo o caso, este foi um outro aspecto valorizado. Como resultados, eu diria que há aqui, desde logo, o facto de estarmos perante um Conselho de Empresas Europeu pioneiro em Portugal e que, sobretudo, permitiu coletivamente a trabalhadores e administrações ter uma visão mais profunda, macro-sociológica do grupo e, portanto, uma visão das atividades do grupo. Realçaria aqui também um outro papel importante, como resultado, foi o papel de mediação que o Conselho de Empresas Europeu do BES passou a exercer, sobretudo em situações que envolviam fusões, deslocalizações e, designadamente, um papel importante que desempenhou ao tranquilizar os trabalhadores em Espanha, na sequência da falência do Lehman Brothers, que veio justamente pressionar e informar a administração, ou pressionar a administração da empresa para informar corretamente os trabalhadores sobre aquilo que se estava a passar. E, portanto, no fundo, para criar tranquilidade, para criar maior sentido de integração, e o papel do Conselho de Empresas Europeu do BES foi decisivo a este respeito. Segundo exemplo, o exemplo do Conselho de Empresas Europeu da Volkswagen. Eu aqui coloquei entre parênteses, no fundo, é da Auto Europa que eu falarei. Eu aqui destacaria 4 aspectos. Por um lado, e ainda há pouco ao almoço estávamos a conversar um pouco sobre isto, e víamos que um dos aspectos que me parece importante realçar aqui é a chamada cultura de parceria social, que é muito típica do modelo alemão. Isto é, a ideia de que essa ideia de negociação, de aproximação, de conjugação de esforços começa em casa, começa na casa-mãe. E, portanto, esse sentimento de inspiração da casa-mãe
é decisivo. Portanto, essa cultura de parceria social, a Volkswagen tem uma lei que é chamada Lei Volkswagen, que tem um papel histórico a este nível, que tem um conselho fiscal que diz que só se pode encerrar uma fábrica. Para se encerrar uma fábrica são precisos 75% dos votos. Olha, o Conselho Fiscal tem 20 representantes, 10 de trabalhadores e 10 compostos por acionistas. E, portanto, como podem calcular, deve ser muito difícil fazê-lo e o Conselho de Empresa Europeu valoriza muito esta dinâmica da lei Volkswagen. Coloquei no segundo ponto a Alta Europa e aqui destacar o papel. Nós temos aqui provavelmente mais representantes, seguramente desta sala, de sindicatos, mas eu não queria deixar de destacar aqui o papel das comissões de trabalhadores, quer neste caso, quer no outro, que são interlocutores privilegiados da administração e, portanto, que reúnem frequentemente com a administração numa cultura de diálogo que é muito frequente. Quando é em momentos de negociação, há reuniões 3 vezes por semana, fora das fases de negociação, há reuniões pelo menos uma vez por semana, ou uma vez por semana. Portanto, o que significa que há aqui uma cultura de aprendizagem. Vejam o terceiro tema que eu coloquei aí: uma democracia laboral é possível. Portanto, no sentido de chamar a atenção para este volume de relações, de interações, e para o facto de, quando uma decisão está a ser tomada na Alta Europa e na Comissão de Trabalhadores, e, portanto, sente-se que é possível essa decisão ser influenciada. E é possível usar o Conselho de Empresa Europeu para isso. Numa citação do representante do Conselho de Empresa Europeu da Volkswagen na Alta Europa, não é difícil perceber quem é uma figura que está lá bastante conhecida há bastante tempo, e que dizia precisamente isto: se nós em Portugal pensarmos fazer uma greve, aqui a primeira coisa que nos dizem é, antes de entrar em greve, venham falar connosco para ver o que é que podemos fazer cá na sede, na Alemanha. Portanto, o que significa que há aqui um mecanismo de interação, de diálogo, de capacidade de provar que a democracia é possível. E isso aconteceu, obviamente, em alguns problemas que aconteceram no passado, nomeadamente relacionados com a questão do encerramento de uma creche, do encerramento de um posto médico no fim de semana, da admissão de um team leader por ser membro da Comissão de Trabalhadores. Tudo isso foram problemas que aconteceram no passado, que envolveram o Conselho de Empresa Europeu no sentido de pressionar a Casa-Mãe sobre o que estava a passar em Portugal e que permitiram resolver o problema nacionalmente. Daí eu ter dito que é um órgão de pressão secundária. Aqui a relação com a Comissão de Trabalhadores já é boa, mas o Conselho de Empresa Europeu é um valor acrescentado que permite, em caso de dúvida, ajudar a resolver o problema. E, portanto, há vários casos, uma agenda de reuniões flexível, por aí fora. O Conselho de Empresa Europeu, quando reúne durante 3 dias, a primeira reunião é entre trabalhadores, depois a segunda é com os diretores de recursos humanos e depois é a reunião formal, o que significa que há aqui um trabalho de preparação bastante sólido. Eu peço desculpa, estou-me a alargar, já passei os 20 minutos, eu só me tinha comprometido a falar isso, mas já passei um bocadinho. Mas vou ser rápido no último caso, é o caso do grupo Air Liquide. Portanto, o primeiro caso que eu falei é do setor financeiro, o segundo do setor metalúrgico, o terceiro do setor químico do grupo Air Liquide. E também aqui acontece uma coisa interessante que acontecia no caso da Alta Europa e, sobretudo, em qualquer um dos casos, é que o acordo formal está em segundo plano. Quando eu entrevistava o representante, e estou a falar de representantes, todos eles pertencentes ao Comitê Restrito. E quem conhece os Conselhos de Empresas Europeus percebe o que é que isto pode significar. O Conselho Restrito é um órgão de poder, com mais poder dentro da gestão do Conselho de Empresas Europeus. Nem toda a gente pode fazer parte do Conselho Restrito. É quase que uma honra ter a possibilidade de ter acesso a uma informação privilegiada, ainda que a informação deva ser socializada por todos. E uma das ideias interessantes que me era dada aqui era precisamente isto. Não interessa, o acordo formal está em segundo plano. É verdade que eu, quando entrevistei muitas dessas pessoas, achava estranho eles não perceberem muito o conteúdo do acordo. Mas vocês estão aqui a falar sobre um tema e vocês não têm o acordo na ponta da língua. E a resposta era, não, mais importante do que o acordo é a prática e aquilo que a gente consegue. E, portanto, o acordo formal também em segundo plano. Mais uma vez aqui o papel negocial da Comissão de Trabalhadores. Mas isto deve-se ao facto da empresa ter uma expressão de sindicalização relativamente baixa. E ao facto, neste caso, na Air Liquide, a Casa-Mãe ter muito receio dessa visão associada aos sindicatos, que são muito contestatários e que põem muito em causa a imagem da empresa. E, portanto, como esta é uma imagem que vem da cultura francesa, onde isso está muito presente, o caso do papel negocial da Comissão de Trabalhadores foi sempre muito mais valorizado. Coloquei ali a afirmação: a crise financeira não mora aqui, para dizer que, tal como neste caso, como nos outros anteriores, eu penso que talvez seja defensável uma hipótese, que é esta: é que a boa saúde
em termos de eficácia dos Conselhos de Empresas Europeus, tem muito que ver com a boa saúde financeira dos grupos, das multinacionais. Eu acho que isso ajuda a perceber também toda esta facilidade, todo este conjunto de resultados. E um resultado, só mesmo para terminar, foi, por exemplo, que também aconteceu no caso do BES, foi a criação daquilo que eles chamaram um jornal de crise. Um jornal de crise que é uma espécie de um documento onde periodicamente se dizem quais são o tipo de problemas que podem ocorrer. Desemprego, despedimentos, salários não atualizados, ambiente, segurança. E esse jornal de crise é uma chamada de atenção para manter permanentemente alerta as administrações, e o Conselho de Empresa Europeu é usado também para veicular esse mecanismo. Portanto, estamos a falar, enfim, de situações que aparentemente dirão que isso é um Eldorado. Acredito que sim. Acredito que, creio que vai ser aportado o caso das Siemens, espero poder cá estar ainda para ouvir falar sobre ele, não sei, porque tenho um outro compromisso, mas direi que estes são, de facto, exemplos de destaque, de relevo, apesar do cenário, do panorama em geral, ser um panorama em que realça muito mais os obstáculos do que estas situações virtuosas. E isto que aqui está foi-me reportado, não por contos de fadas dados pelas administrações das empresas, mas pelos próprios trabalhadores. E trabalhadores legitimamente eleitos. Muito obrigado.